Então, meus irmãos e minhas irmãs, confrades queridos, mais uma vez, uma excelente noite. É um prazer inenarrável, um júbilo muito grande poder ter a permissão, a graça do nosso Pai Superior, do nosso Mestre Jesus e dos irmãos da espiritualidade em estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo, só lembrando, nós estamos no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 49, onde a gente lê que Natanael responde a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, segundo a tradução da Bíblia do Peregrino. Só para contextualizar, para quem está chegando hoje, quem não está acompanhando os estudos, está chegando agora, a gente está lendo o chamado de Filipe e Natanael. Lembrando, Filipe recebe de Jesus o famoso chamado segue-me, e incontestavelmente segue Jesus. E aí, logo depois, ele vai procurar Bartolomeu, que no Evangelho de João é chamado de Natanael, e fala: Natanael, ó, a gente descobriu o tal do Messias, sabe? O Cristo, aquele que Moisés e os profetas falaram, a gente descobriu quem é. É Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Bartolomeu, por conhecimento da lei, porque a lei judaica diz que o Messias virá de Belém, né? E a gente sabe que, na verdade, segundo as narrativas evangélicas, Jesus nasceu em Belém, depois ele foi para Nazaré. Mas Bartolomeu, conhecendo a lei, falou assim: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe, na sabedoria de um bom amigo, disse: vem cá e vê você mesmo. Quando Bartolomeu foi se aproximando de Jesus, Jesus falou: ó, e aquele ali é um verdadeiro israelita. Aquele ali é um verdadeiro israelita, onde não se tem corrupção, não se tem fraude, não se tem dolo. E aí Bartolomeu estranhou e falou assim: mas de onde você me conhece, barbudo, cabeludo? E aí Jesus falou assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. A gente até hoje não sabe o que quer dizer o te vi debaixo da figueira, não faz a mínima ideia do que Bartolomeu estava fazendo debaixo da figueira, apesar de a gente ter discutido já nos nossos estudos anteriores o sentido, o simbolismo, o sentido metafórico de estar debaixo da figueira para um israelita, para um judeu. O fato é que essa misteriosa frase converteu imediatamente Bartolomeu, Natanael, que, estupefato com aquilo, exclamou para Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, segundo a tradução da Bíblia do Peregrino. Se nós formos para a Bíblia Ave Maria, está bem parecido. Para a Bíblia Ave Maria, o versículo 49 está: falou-lhe Natanael: Mestre, tu és Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se a gente for no Codex Sinaiticus, para quem ainda não conhece, o Codex Sinaiticus é uma das traduções mais antigas da Bíblia. São traduções a partir de textos que têm origem no século V depois de Cristo. Junto com o Codex Vaticanum, é a Bíblia mais antiga. Codex é o livro, né? Então, Codex Sinaiticus é a Bíblia do Sinai. A gente descobriu tem pouco tempo que uma universidade na Inglaterra, onde se estuda o Codex Sinaiticus, fez como é que se chama, gente? Fugiu a palavra, mas fez um acordo acadêmico com outras universidades da Alemanha, da França, e disponibilizou o Codex Sinaiticus na internet. Quem tiver interesse, depois é só me falar que a gente passa o link. Mas lá está escrito, um pouquinho diferente da Bíblia Ave Maria e da Bíblia do Peregrino. Lá diz o seguinte: Natanael respondeu-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E se você parar para prestar atenção, a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a tradução que nós temos por eleição, por afetuosidade e por identificação, lá na tradução do Haroldo do Novo Testamento, você vai ler muito semelhante ao Código Sinaiticus. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Haroldo ainda coloca uma nota de rodapé, a nota 3, sobre a palavra Rabi. Ele diz o seguinte: Rabi, ou Rabi com um B só, em aramaico, significa meu mestre. Então, preste bem atenção. Os textos mais antigos usam a palavra em aramaico. Já os textos mais modernos, como, por exemplo, a tradução da Bíblia do Peregrino e a tradução da Bíblia Ave Maria, já preferem usar a palavra transliterada do grego, ou seja, a palavra que no grego mais se parece com a palavra no aramaico. Mas fato é, verdade é, que nos originais, muito provavelmente, segundo os livros mais antigos, estava a palavra Rabi, ou seja, a palavra em aramaico. Ok? A Bíblia diz...
Pois não? O fato, o Evangelho de Lucas foi escrito em grego, né? Sim, acredito que Tem sim. alguma menção em relação em grego, em mestre? Porque a Rabi ele não poderia usar, né? Está em grego. Claro, o chamado de Filipe e Natanael, ele é uma perícope, ele é uma passagem evangélica que é exclusiva do Evangelho de João, né? Ela não Não, existe. sim. Mas só Se você tem está a citação de perguntando, Rabi. Não, estou falando em relação à palavra Rabi. sim, não. Até onde eu me lembro, eu posso ver isso depois com calma para você, mas até onde eu me lembro, não me lembro de Lucas usar Rabi, não. Não me lembro de usar Rabi. Mas eu posso ver isso depois com calma para você. Eu realmente não lembro. Eu acho que Lucas usa a palavra já transliterada do grego. Mas depois a gente pode até ver isso. Se sobrar um tempinho, a gente pode ver isso aqui no estudo de hoje mesmo, abrindo o Bible Hub. Ok? Respondido? Então, dando continuidade, então, aqui na Bíblia de Jerusalém, já a tradução está: então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé, a nota letra B, sobre a palavra Filho de Deus, onde ele diz o seguinte: aqui, Filho de Deus significa um simples título messiânico, como Rei de Israel, conforme Mateus 4, 3 e 6, versículos 3 e 6. Não sei se vocês repararam, as três palavras mais interessantes desse versículo, que é Rabi, Filho de Deus, né, os três fragmentos mais interessantes para a gente refletir e estudar, que é Rabi, Filho de Deus e Rei de Israel, estão resumidos nessas duas notas de rodapé. Rabi, meu mestre, e Filho de Deus, um simples título messiânico, como também o é o título Rei de Israel. Se você for fazer um estudo puramente acadêmico, concordem comigo, nosso estudo acabaria aqui nesse exato momento. Mas o NEP ele tem uma proposta de você ter uma certa transcendência e aprofundar. Lembra, o estudo é minucioso. O estudo, para ser minucioso, ele tem que ser aprofundado. E aí eu espero que vocês concordem comigo, espero que vocês me acompanhem, porque nós vamos aprofundar sim. Por exemplo, pesquisando para vocês aqui, para a gente fazer esse estudo, eu fiquei pensando, mestre e rabi, qual a diferença entre essas duas palavras? E qual o significado dessa palavra rabi? Será que é meu mestre mesmo? É só isso? Ela só significa isso? E aí, a gente pesquisando, e aí entra a parte, a gente vai começar agora a nossa parte sobre o conhecer, sobre o processo de conhecer, daquela orientação da Alcione. Se você for lá no site da Bible Hub, quem quiser depois, tiver interesse, só perguntar para a gente que a gente passa o link. Mas lá tem os Strongs, né? o léxico grego Strongs, ou seja, o dicionário grego Strongs, que é um dos dicionários de grego mais famosos e mais usados. Lá, a palavra rabi, ela está descrita da seguinte forma. Rabi quer dizer literalmente, isso do aramaico, tá, gente? Grande, do aramaico, transliterado para o grego, e o sentido do aramaico, transliterado para o grego, quer dizer grande em número, meu grandioso. Um rabino, um professor estudioso, reconhecido pelo público judeu por acumular um grande número de fatos bíblicos, ou seja, respeitado por seu acúmulo de conhecimento. Deixa eu fazer uma correção de uma fala minha. Os Strong's, apesar de ser um léxico grego, apesar de ser um dicionário grego, essa palavra rabi, ele abriu uma exceção e está descrevendo ela a partir do aramaico. Por quê? O texto original que o Strong's usa é o mesmo texto do Código Sinai, ou seja, a palavra da frase é rabi. Não é uma transliteração, não é uma palavra grega, é a palavra em aramaico. Então, ele está abrindo uma exceção dizendo, no aramaico, rabi quer dizer literalmente grande em número ou meu grandioso. Um rabino, um professor estudioso, é reconhecido e respeitado por seu acúmulo de conhecimento. No caso dos rabinos, né, os rabis judaicos, no caso dele, era conhecimento da Bíblia. Ok? E aí a gente vendo, aprofundando a nossa pesquisa, a gente foi lá no Novo Dicionário Bíblico do Champlin e a gente descobriu que o Champlin também fala sobre o verbete rabi. E lá no Champlin a gente achou uma coisa extremamente interessante que a gente vai trazer para vocês. Lá diz que é uma palavra no aramaico que quer dizer rab. São três formas de se escrever, segundo o Champlin. Rab, que quer dizer mestre. Rabi, que quer dizer meu mestre. E ainda tem uma terceira palavra que eu já vou falar para vocês. Rab e rabi é uma distinção honrosa daqueles que são instrutores espirituais.
Ou seja, percebam que não é qualquer mestre, é um mestre espiritual, é um mestre distinto dos demais. Ele não é só um professor, ele não é só alguém que te ensina algo prático para a vida, ele é um instrutor espiritual, ok? E aí, para isso, para as pessoas ganharem esse título honroso, essa distinção honrosa, elas tinham que percorrer 3 graus de honra. Quando eram iniciantes, se chamava de Rab, mestre, que era o grau inferior. O grau intermediário, médio, era Rabi, meu mestre. E quando você atingia os mais altos graus, ou seja, o grau supremo do rabínico, você era chamado de Rabone ou Rabuni, meu mestre e senhor. Era o grau mais elevado. Eu não sei vocês, mas eu, estudando isso no Champlin, fiquei extremamente curioso para saber o seguinte. Tá, essa palavra Rabone, essa palavra Rab, aparece na Bíblia? Será que sim? Será que não? E aí eu vou recorrer antes disso, desculpa, só uma nota aqui. Acredita-se que na época que João escreveu o evangelho dele, a palavra Rabi e Rabone, ou seja, meu mestre ou meu mestre e senhor, tinham o mesmo significado para a cultura greco-romana da época, mas lembre-se, era para a cultura greco-romana. Os judeus faziam essa distinção. Rabi, meu mestre, Rabone, ou Rabone, meu mestre e senhor. E aí, curioso, eu fui procurar. Será que essas palavras todas aparecem na Bíblia? Por que eu fui procurar? Porque eu precisava responder para mim mesmo qual delas melhor representa Jesus. Se Rabi, eu acredito que não, Jesus não podia ser visto como um mestre comum, pequeno, iniciado. Se era Rabi, meu mestre, ou se era Rabone. E aí eu fui recorrer à concordância bíblica. A concordância bíblica é um livro especializado onde você, através da análise dos verbetes, palavra a palavra, mostra quantas vezes elas incidem na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra Rabi, R-A-B, não aparece na Bíblia. Já Rabi, segundo a concordância bíblica que eu pesquisei, tá, gente? Se alguém achar uma concordância bíblica que apareça a palavra Rabi, só me falar que a gente corrige a nossa fala. Mas na concordância bíblica que eu pesquisei, só existia Rabi e Rabune, ou Rabone. A Rabi, ela tinha 25 incidências no Velho Testamento e no Novo Testamento 13 incidências. Então, a palavra meu mestre é usada 25 vezes no Velho Testamento e 13 vezes no Novo Testamento. Agora, prestem atenção, o Rabone, ou Rabune, que é o grau máximo que um instrutor espiritual poderia ter segundo a cultura judaica. Prestem bem atenção. No Velho Testamento, ela aparece 0 vezes, nenhuma vez. E no Novo Testamento, ela aparece só 2. Na passagem que fala sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu, está registrado em Marcos 10, no versículo Marcos 10, 21, onde essa palavra aparece, e no perícope, ou passagem evangélica, que fala sobre Maria de Magdala, quando ela vai até o sepulcro na manhã do terceiro dia da morte de Jesus, e a pedra do sepulcro está removida, e ela fala com uma pessoa, né? Um varão que estava lá, falou assim: por que choras, mulher? Fala o varão. E ela falou assim: levaram o corpo do meu mestre e eu não sei onde está. Se o senhor souber, me fala onde está, por favor. E aí é legal que ela fala: levaram o corpo do meu mestre usando a palavra professor em grego, que é onde ela é transliterada. E aí essa pessoa, quando fala Maria, sou eu, que ela olha e vê que é Jesus, ela exclama Rabuni. Ela muda, ela fala meu mestre, Senhor. Então a palavra Rabuni, o grau máximo que um instrutor espiritual judaico poderia receber, só sai na Bíblia da boca do cego Bartimeu e na boca de Maria de Magdala. Eu não sei vocês, gente, mas eu fiquei extremamente inclinado a pesquisar e a meditar sobre essas 2 passagens. Porque me deixou extremamente curioso essa palavra só ter aparecido 2 vezes e em 2 momentos tão interessantes. E aí, para a gente começar a meditar sobre isso, sobre tudo que a gente aprendeu até agora, sobre a palavra Rabuni, eu queria contar rapidamente para vocês a história do cego de Jericó, ou cego Bartimeu. Nos fala Marcos, essa passagem acontece, ela é narrada em Marcos, em Mateus e Lucas. Mas eu gosto muito dela na passagem de Marcos, quando Marcos conta, porque Marcos é muito rico assim, de conceitos e de detalhes que nos levam a meditar.
Então, Marcos fala o seguinte, que Bartimeu era o filho de Timeu. Timeu, em hebraico, quer dizer mancha, impuro, manchado, sujo. Bar, filho. Então, filho de Timeu quer dizer o filho do impuro. Era um cego pedinte que ficava à beira da estrada, na entrada de Jericó. Ficava sentado à beira do caminho, mendigando, segundo Marcos. Até que um dia, Jesus vem chegando a Jericó, que era um trajeto que Jesus fazia muito. Jesus foi várias vezes em Jericó, e numa dessas, quando Bartimeu estava sentadinho lá na beira do caminho, viu uma algazarra, viu um zum, perguntou para alguém assim, o que está acontecendo aí? Aí falaram, olha, é Jesus de Nazaré, o profeta que está vindo para cá. E aí ele começa, vendo a oportunidade de ter um contato com Jesus e sabendo quem Jesus era, Bartimeu começa a gritar, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí as pessoas falam, cala a boca, menino, fica quieto, está atrapalhando a gente aqui, fica quietinho aí, fica pedindo sua esmola. E aí, quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, ficar quieto, mais ele gritava, mais alto ele gritava, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus passou por ele e não deu nem bola. E ele continuou, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. Lá na frente, Jesus vira para trás e falou assim, chama ele aqui, por favor. E aí aqueles mesmos que falavam assim, cala a boca, fica quieto, falaram, olha, bom ânimo, vai, tem de ânimo que ele te chama. E aí, anima-te, ergue, ele te chama. Anima-te, ergue-te, ele te chama. E aí, Bartimeu, lançando fora o manto e saltando, foi até Jesus. Foi tamanha e tão inesperada, tão desproporcional a reação de Bartimeu, que ele lançou fora o manto. O manto é a peça de roupa mais importante do vestuário do israelita. O manto diz não só a sua classe social, mas muitas vezes de qual tribo você vem, o seu nível de instrução. O manto, ele é muito, além das proteções do frio, da poeira, do calor, ele é a peça de roupa mais importante da cultura judaica. E aí, o que quer dizer o lançar fora o manto? Espiritualmente falando, Bartimeu foi lá e jogou o homem velho, jogou tudo que não cabia mais, tudo que estava pesando sobre ele. Ele se desnudou e saltando, ou seja, num movimento que ele não teve dúvida, num movimento de ímpeto, ele foi até Jesus, desprovido de qualquer coisa que representasse o antigo, o velho, o pesado, o que não cabia mais, e o material. Ele chegou nu, completamente nu emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para o Mestre Jesus. E aí Jesus, vendo aquele ato, pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E segundo Emmanuel, Bartimeu dá a resposta mais importante, isso está na literatura de Emmanuel, a resposta mais importante que um cristão, um discípulo do Cristo, pode falar, pode pedir. E na lição, Emmanuel fala assim, a gente pede tanta coisa para Cristo Jesus, né? E o mais importante, a gente não lembra, que foi Bartimeu que pediu. Ele disse, mestre, Rabuni, que eu volte a ver meu mestre e Senhor. Meu mestre e Senhor, que eu volte a ver. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu comecei dizendo que Bartimeu era um cego de nascença. Volte a ver o quê? Se ele nasceu cego. E aí tem um ensinamento espiritual muito profundo. Com que olhos Bartimeu estava pedindo para voltar a ver? Se ele lançou o manto fora, se ele renegou todo o passado, toda a impureza, porque ele é o filho da impureza, para conseguir, saltando da onde ele estava, sentado à beira do caminho, ir até Jesus, ele soube pedir que eu volte a ver. E Jesus falou, vai, tua fé te salvou. Um discípulo que não tem fé, ele não é um discípulo legítimo. Jesus, vendo a atitude de Bartimeu, diz, vai, tua fé te salvou. E olha, esse é o verdadeiro discípulo. Imediatamente, Bartimeu voltou a ver segundo a narrativa de Marcos. E imediatamente, Bartimeu começou a seguir Jesus. Esse é o discípulo. Rabuni, meu mestre Senhor, eu tenho uma necessidade que eu sei que você pode sanar. Eu sei que eu vou achar o que eu necessito na sua presença através do seu ensinamento, com a convivência contigo. E para isso eu estou disposto a me despojar de tudo que não cabe mais em mim, de tudo aquilo que eu não quero levar, de toda a impureza que eu ostento para o mundo.
Isso é ser discípulo. E a história de Bartimeu é contada por nossa irmã, nossa benfeitora espiritual, Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 11, A Cegueira Maior. Recomendo como dever de casa que todos leiam, porque é lindíssimo essa lição. E lógico, né? A gente não pode deixar de falar de Maria Madalena. No capítulo 20 do Boa Nova, Humberto de Campos faz a lição, na minha opinião, se vocês me permitem, a lição mais bonita que eu já li no livro Boa Nova. Cada vez que eu releio essa lição, e hoje eu reli, eu chego a essa conclusão. Ela é imensa, eu não vou ler aqui para vocês. Mas, sintetizando, Maria, ao ouvir Jesus falar, fica tão encantada com aquilo que ela percebe que as palavras de Jesus tiram a sede de amor que ela tinha. Ela era uma mulher, e Humberto de Campos traz essa informação, que tinha tudo que o mundo podia dar. Os homens se arrastavam aos pés dela e faziam todos os caprichos de mulher que ela pudesse ter. Ela vivia em luxo, ela vivia em abasteza, mas vivia em pecado. Ela sabia disso. E aí, depois que ela ouviu Jesus falar, tudo aquilo que ela tinha, todas as posses materiais, tudo que se julgava importante aos olhos do mundo, ficou tão monótono, mas tão monótono, tão monótono. Ela se sentiu tão vazia que ela chorou copiosamente. E um dia, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, foi até um jantar, foi até a casa de Simão, mesmo sabendo que era uma pecadora e podia ser punida por isso, levou um frasquinho de alabastro, um frasquinho de barro contendo um óleo aromático, e chorando, se arrastando, chorando, lavou os pés do mestre Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos e ungiu os pés de Jesus com aquele óleo caríssimo de alabastro. E aí, logo depois disso, ela teve um encontro com o mestre na casa de Simão Pedro, segundo a narrativa de Humberto de Campos. E ali, o mestre e ela têm um diálogo tão bonito, mas tão bonito, onde Jesus fala assim: Maria, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Maria, você quer ser minha discípula? A minha condição é essa. Viver bem é saber abrir mão do seu interesse, para que o bem comum seja construído, para que o outro que tem menos que você possa ter um fragmento, uma migalha. E aí, lá na frente, ele fala para Maria. Maria pergunta, né? Pedro passa ali na casa de Simão Pedro, né? Depois é Jesus e Maria começam na casa de Simão Pedro. Ela saiu da casa do Simão Fariseu e essa outra conversa aconteceu na casa de Simão Pedro. E aí Simão Pedro passa, olha para Jesus conversando com aquela pecadora, olha meio atravessado. Maria já sacou que ela não ia ser tão bem-vinda e falou, mestre, mas e aí, quando você nos deixar? Aí Jesus falou assim, não, mas eu não vou deixar vocês, eu vou estar eternamente com vocês. Ele fala no capítulo 28 de Mateus, eu disse que eu estarei com vocês até o último dia, até o fim dos tempos. E ele fala isso de novo para Maria, Maria, eu vou estar com vocês eternamente. Mas aí fala também, quanto ao futuro, Maria, o infinito de suas perspectivas, ou seja, com tudo que pode acontecer, e a gente nem faz ideia, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Não a porta larga do mundo que você estava acostumado a viver, mas a porta estreita da redenção, que só é ultrapassada por aqueles que sabem imolar-se. Colocando acima de tudo, Maria, para isso, a fidelidade a Deus. E, em segundo lugar, a perfeita confiança em você mesmo. Fé em Deus e fé em você, Maria. E aí, depois desse diálogo, Maria acompanha Jesus, começa a ser uma seguidora, uma discípula dele. E depois que o mestre é crucificado, ressurge do mundo dos mortos e tem sua ascensão, os discípulos lá no lago de Genezaré e os apóstolos começam a sair para espalhar a boa nova pelo mundo. E aí ela fica sozinha, porque ninguém quis levar ela. Ela era uma mulher, uma pecadora, numa sociedade de pessoas extremamente machistas e ainda com pensamento preconceituoso, mesmo depois de ter convivido tanto tempo com o mestre, largaram Maria sozinha no lago de Genezaré. E ela ficou muito triste, muito triste. Sofria, chorava, até que um belo dia, um grupo de leprosos que vinha da Idumeia, a Idumeia fica para baixo da Judéia ainda, para lá para baixo de Jerusalém, chegou no lado de Genezaré e falou assim, aqui, a gente veio aqui atrás de um tal de Jesus que a gente ouviu falar, que diz que as palavras dele tiram toda a dor da alma, e falaram que os discípulos dele estavam aqui. Você conhece algum? E aí Maria senta à beira do lago de Genezaré e começa a pregar a boa nova para aquele grupo de leprosos.
A gente não precisa fazer muito esforço para entender que breve, rapidinho, as pessoas do lugar deram um jeito de expulsar Maria e os leprosos dali, porque o leproso era talvez o ser mais repugnante na cultura daquela época. E Maria volta para aquele vilarejo, volta para aquela aldeiazinha, né, de leprosos, que ficava fora dos muros da cidade, e começa a conviver com eles, pregando a Boa Nova. E aí Humberto de Campos descreve toda a maravilha que a Boa Nova faz naquela comunidade, o quanto que as dores são aliviadas, as mentes são esclarecidas, as esperanças são renovadas através da palavra de Maria, mas aí Maria começa a se contaminar com a lepra. Mas ela entende que aquilo sim é o saber imolar-se que Jesus falava. E Maria contrai a lepra, adoece, fica ainda evangelizando a adoecida, e a lepra vai avançando até que um dia, ela percebendo que estava no final da sua jornada reencarnatória, decide que queria se despedir, ver uma última vez os seus grandes amigos da jornada evangélica, os mesmos amigos que deixaram ela para trás, e queria ver Maria e João que estavam em Éfeso. E aí ela se dirige a Éfeso, numa jornada muito difícil, porque ela estava adoentada e sem dinheiro. Ela foi humilhada, ela teve que viver da caridade, da comiseração dos outros, mas ela sabia que isso é saber imolar-se em nome do Cristo. E o sofrimento nessa viagem de Maria foi tanto que ela não conseguiu nem adentrar as portas de Éfeso. Quando ela começou a vislumbrar os casarios, as casinhas de Éfeso ao longe, ela desfaleceu no caminho. Foi pega por um casal de caridosos cristãos e foi colocada numa tendazinha humilde, sendo cuidada por esse casal. Ela conseguiu, sim, ver todos os amigos que ela queria. Conseguiu ver Maria, conseguiu ver João, conseguiu ver vários amigos do Evangelho. E aí, entre dores excruciantes e um sofrimento imenso, uma bela noite, como diz Humberto de Campos, o peito de Maria parou de arfar. Ela parou de respirar. E ela sentiu uma tranquilidade tão grande, uma alegria tão grande. E mesmo com os olhos fechados do inchaço da lepra, ela vislumbrou de novo o lago de Genezaré, o Tiberíades, Mar da Galileia. E na visão dela, ela vinha se aproximar a um homem muito bonito, radiante, com um sorriso tão iluminado. E ela percebe que é Jesus. E Humberto de Campos não usa a palavra rabuno, mas ela fala, meu mestre, meu senhor. E Jesus fala, Maria, chega de sofrer, vem comigo. Você passou pela porta estreita. Vamos que o Pai te espera. Emmanuel fala que Maria foi a conversão mais notável de todos aqueles que as narrativas evangélicas dizem que Jesus conseguiu converter. E se você ler essa lição de Humberto de Campos, você vai entender por que a conversão de Maria foi tão notável. Se teve um vulto, um personagem evangélico que soube viver bem, abrindo mão de todo o potencial de existência material que podia ter, foi Maria. E a gente usa o exemplo dela tão fraquinhamente, né? A gente usa tão pouco o exemplo dela. E aí, meus irmãos, dito tudo isso, vamos, enfim, para o nosso momento de sentir. Eu espero que vocês tenham sido tocados por essas palavras e por essas lições, por essas informações que eu trouxe para vocês, da mesma forma que essas informações me tocam fundo no coração. E eu quero perguntar para vocês, então, como que as histórias de Bartimeu e da Magdalena, de Maria de Magdala, mudaram o que você havia entendido sobre o que é o meu mestre e o que é o meu mestre e Senhor? Qual é a diferença entre ser um mestre e ser um mestre e Senhor? E agora eu deixo com vocês. Um de cada vez, gente, sem muito tumulto. Amigo, pode falar, eu aguardo. Eu não vi Pode quem foi. falar, Ana. Eu ia falar outra coisa mais adiantada, mas pode falar. É realmente emocionante esses momentos de reflexão e você soube trazer para a gente aqui com propriedade esses momentos, tanto da Maria Madalena quanto do Bartimeu, né? A gente consegue observar que são duas pessoas distintas, em dois contextos, né, de vida distintos. De um lado, Bartimeu, né, o filho de Timeu, um leigo, mendigo, cego,
E do outro lado, a gente tem Maria Madalena, que foi uma das maiores conversões, como você havia dito. Ela já tinha conhecimento das escrituras, extremamente instruída, né? Muito sábia, pôde vivenciar os feitos de Jesus, e muito esclarecida, portanto, mas você vê que em ambos os casos, eles tinham a compreensão de quem de fato era Jesus. É o Rabboni, sim, é o mestre dos mestres, né? Uma menção que a gente vê realmente tem que ter muita sensibilidade para poder concluir isso. O filho de Timeu, justamente como você comentou, ele se despiu dessa condição de mendigo, de cego, física e espiritualmente. Essa menção do cego a gente vê que é muito mais abrangente, muito mais profunda. Enquanto você estava falando do Bartimeu, eu fiquei refletindo sobre a condição nossa, né? Da caminhada evolutiva nossa. Quantos de nós estamos nessa situação, sentado à beira, na condição de cegos espirituais, né? Essa situação de mendicância, de cegos espirituais, mostra muito, muito do nosso comodismo, de como a gente fica inerte diante das dificuldades. E a gente pode observar que quando ele fala que o Cristo passou e ele ouviu, você vê que ele sai daquela condição de inércia, ele não quer estar mais naquela situação, ele saiu da indiferença, né? E eu fiquei, enquanto você foi fazendo a reflexão, sobretudo do Bartimeu, fiquei associando muito a nós mesmos, né? Nossa caminhada espiritual e o quanto ficamos inertes muitas vezes. E esse momento, essa virada em que ele realmente sai, reconhece a sua condição, primeiramente, e para depois pedir ajuda, pedir, procurar esse auxílio, né, do Mestre Jesus. Fiquei refletindo longe aí, nesse sentido. Muito obrigada por esses momentos, amigo. Deu para refletir sobre essas questões. Obrigada mesmo. É a colaboração inicial aí. Obrigado a você pela partilha, Ana. Isso é muito legal, né? A gente vê que tanto Bartimeu quanto Maria de Magdala se dispuseram, jogaram fora o manto, né? Bartimeu é um manto material mesmo, um manto literal. E Magdala jogou fora o manto do passado de pecado, o manto do peso do pecado. Né? O diálogo dela com Jesus diz, Jesus fala assim, Maria, você acha que Deus deixaria que a gente fosse pecador eternamente? Não. Os pecados duram igual a primavera. Imagina flores brotando em ruínas. As ruínas são os nossos pecados, as nossas misérias. E as flores são a esperança de Deus. É um diálogo lindíssimo. André, meu irmão, você estava com a mão levantada? Você quer comentar alguma coisa, por favor? Mas eu quero, mas eu acho que tem alguém aí na minha frente. Não, não, foi você. Depois a Fátima, depois a Gisele. Ah, tá. Enfim, eu fico pensando, e vou pensar isso essa noite muito ainda, que esses dois exemplos, né, essas duas conversões, elas são extremamente difíceis, né? A gente vê o quanto que a gente pensa que é fácil apenas estudar e frequentar uma reunião, estudar em casa sozinho, né? Mas isso não é conversão, isso é uma preparação. Essa passagem de Bartimeu é interessante, e você lembrou bem, né? Ele era um cego, ele nasceu cego, depois ele diz para Jesus que ele queria voltar a ver. Então, evidentemente, ele estava se referindo à vida espiritual dele, né? Ele estava assim, cego espiritualmente, e com as pregações, com as palavras do mestre, ele viu, ele entendeu a sua cegueira. E quando ele pediu para enxergar, ele foi para enxergar, para ter uma evolução espiritual, e Jesus deu logo as duas coisas, né? Tanto que ele seguiu Jesus e também podendo ver. E outra, eu acho que nós aqui não somos mais cegos espirituais e nem temos uma meia visão. A gente já conhece. Então, o que a gente tem, pelo menos no meu caso, eu devo admitir, é uma aleijão espiritual que eu preciso trabalhar para curar, né? Porque eu estou manco espiritualmente. Eu sei que eu não estou andando no caminho que devo, buscando da forma que deveria buscar. É isso. E obrigado, o ensinamento foi imenso hoje.
Gratidão recíproca, André. Essa troca nossa ela é muito rica. E é exatamente isso. Guarda essa palavra sua, André, que o próximo passo que a gente vai dar, né, a próxima fase do nosso estudo de hoje, se a gente conseguir chegar nela, a gente vai falar sobre os discípulos. E aí tem uma frase de Emmanuel que casa certinho com essa sua frase. A gente não é mais cego, a gente tem um aleijão. A gente não pode mais alegar cegueira. E Emmanuel fala isso de uma maneira muito interessante. Guarde isso aí que você vai entender na hora que eu ler a frase para vocês. Fátima, minha irmã, boa noite. Boa noite. Mas vem cá, a Clara não queria falar antes da Ana, aí ela cedeu para a Ana? Que ela não levantou a mãozinha, você quer falar, Clara? Clara? Gente, pode falar, depois eu falo. É joia. Então, eu sei que eu não vou falar nada do que você perguntou. Estava até comentando com as minhas amigas aí, Beatriz Bride e Márcia Luciá, né, que sou analfabeta nessa aula aqui. Nada. Mas, assim, quando ele fala, eu quero voltar a ver, né, tirando toda a simbologia dessa frase, também não teria aí a questão como é que fala? Se ele era de nascença, cego de nascença, né? A intuição de que ele já viu, né? A intuição de outras existências onde ele enxergava, não poderia ser uma coisa simples assim também? Sim, sim. Eu já cansei de ver estudos de outros confrades que falam, defendem essa tese do voltar a ver, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, você está tendo uma narrativa de um judeu, né? O Evangelho de Marcos ele foi escrito por Marcos, mas a pedido da comunidade de Roma, a partir das pregações de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos, inclusive, por muitos anos, por muitas décadas, no início da era cristã, foi chamado Evangelho de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos é basicamente, teologicamente falando, é você ouvir Pedro falando. Pedro era um judeu legítimo. Ele sabia da ressurreição, mas ele não entendia o que era a reencarnação. Agora, o que você falou, se você for pegar a cultura judaica, tem muita propriedade num sentido. O fato dele ser Bartimeu, filho de Timeu, filho da impureza, filho do pecado, pode dizer, sim, que eu volte a ver. Por quê? Na minha geração anterior, os meus ancestrais viam. E por algum pecado, a linhagem foi proibida de ver pelo pecado de alguém. Eu estou te pedindo para você anular esse pecado, para que eu volte a ver ou que a minha linhagem volte a ver. Se você for estudar dentro da cultura israelita, essa explicação que eu estou te repassando, ela não é minha, isso é literatura, tá? Ela é a mais assim. Agora, óbvio, né, gente? A gente que é espírita vai sempre puxar a brasa para a nossa sardinha. Pode ser que ali seja um diálogo, Marcos esteja querendo... Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, né, Fátima? Marcos não escreveu o Evangelho. Ele foi inspirado a escrever. É diferente. Os espíritos que inspiraram Marcos a escrever, e antes de Marcos escrever, que inspiraram Pedro a falar, eles conheciam as claridades espirituais e, lógico, conheciam a reencarnação. Então, pode ser que a fala de Bartimeu tenha um fundo de pedir assim, não, porque eu já enxerguei outras vidas, e nessa vida eu vim para resgatar, eu enxergo, mas não tem um jeitinho do amor cobrir a multidão de pecado, não. E Jesus fala, vai, tua fé te salvou. Você teve uma fé tão grande que ela te salvou. Pode ser sim. Não acho que foi uma coisa raciocinada de outras vidas, entende? Lembra que tem aquela pergunta de onde o homem traz a sensação de que existe um ser supremo, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, né? E aí fala da realidade. Qual é a nossa realidade, né? Entendeu? E do contato, né? Com Deus que nos criou e tudo mais. E aí eu acho assim que de repente ele no desespero, naquela coisa, voltar a ver como uma coisa simples mesmo. Tipo assim, eu quero voltar a ver. Tipo assim, dentro dele, sei lá, quando dorme, quando se despreende, entende? Ele via, eu não sei, soltou assim. Eu acho que também, de repente, poderia ser uma coisa simples assim, que o povo da época e ele mesmo não raciocinou dessa maneira. Pode ser, eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas pode ser também. Na emancipação da alma durante o sono, ele enxerga. Aí ele acorda para de enxergar, como assim? Sim. Pode ser, é uma interpretação viável, sim. Agora, dentro do que a gente... Lembrando, né? O meu comentário, Fátima, partiu do que é mais acadêmico,
o que é menos acadêmico ou mais doutrinário, né? Dentro da interpretação teologal, a que eu achei mais interessante é essa questão da linhagem, da punição de Deus para a linhagem. E o nome, a relação com o nome, filho do pecado, filho da impureza. Mas, lógico, não está errado de pensar do jeito que você pensa, não. Pode ser uma fala de um espírito que está falando assim, eu já tive outras vidas que eu enxerguei, por que nessa não estou enxergando? Não tem como usar aquele amor que cobra a multidão de pecado e atrasar um pouquinho, ou me livrar desse pecado nessa vida? Tanto é, e foi com tanta fé que ele pediu que Jesus fala, vai, tua fé te salvou. Pode ser a fala de um espírito que na emancipação do sono se via enxergando, aí acordava e não enxergava nada e não entendia porque dormindo enxergava e acordado não enxergava? Pode ser também. Todas são interpretações viáveis. E aí está a beleza do método do NEP, Fátima. A gente está aqui para, através do conhecimento acadêmico, meditar e fundamentar na doutrina dos espíritos para que a gente possa ter esse tipo de percepção. E não está errada a sua percepção, não. Muito pelo contrário. Não tem nada de analfabetismo no seu comentário, não. Foi um comentário, inclusive, muito refinado. Parabéns. Obrigada, Nada. Obrigado a você. Gratidão recíproca. Sempre recíproca. Ana, você levantou a mãozinha? Claro. Vamos combinar o seguinte, quando você quiser falar, levanta a mãozinha também. Você quer falar, Ana? Isso. O que o nosso amigo trouxe, essa questão de que não somos mais cegos, e de fato, eu acredito que não podemos alegar, né, ignorância, uma vez que a gente tem acesso a tanto conhecimento, a tanto aprendizado do próprio Cristo, do Evangelho, das parábolas, a oportunidade de interpretar tantas alegorias e compreender o que no momento que a gente lia, né, que no Evangelho mesmo acabava não sendo acessível a todos porque faltava um conhecimento, faltava compreensão, e hoje a gente consegue ter acesso a tanto conhecimento, a tanto aprendizado, interpretações variadas, não só da nossa doutrina, que é riquíssima, mas também levando em conta, né, as demais denominações religiosas que também trazem reflexões profundas, estudos sérios e tão profundos, né? Agora, o que eu achei interessante também em relação ao Bartimeu é que estamos na condição dele, no sentido justamente de jogarmos nossa capa, né? No sentido desse simbolismo, da ruptura dessa condição antiga da ignorância para uma nova postura, dessa vez em pé, dessa vez enxergando e disposto a compreender, a deparar com as dificuldades e compreendê-las e não trazendo mais essa condição de ignorantes e agora rompendo, né, essa condição antiga e buscando, assim como nos propõe o estudo do NEP, essa nova postura, esse novo olhar, essas novas interpretações. Excelente, Ana. Falar para você a mesma coisa que eu falei para o André. Guarda essa fala sua. Tem uma frasezinha do Emmanuel que eu achei nessa pesquisa, que eu achei fenomenal, e, pelo visto, ela vai ressoar, porque vocês estão exatamente orbitando essa questão do que eu já conheço. Eu não sou mais cego como Bartimeu era, né? Por isso que eu fiz questão de falar mais da capa do que da cegueira. Por quê? A cegueira, a maioria de nós já está começando, dando seus primeiros passos para se livrar dessa cegueira. Mas e a capa? E o manto? Na verdade, o manto, a capa não, o manto. Será que nós estamos jogando fora o nosso manto? Sim, não. É isso que a gente vai continuar debatendo. Clara, pode falar, meu anjo. Eu tive dificuldade de achar na tradição da igreja referências que falavam em relação ao Rabi. Mas em relação à história, nos momentos finais de Maria Madalena, me lembrou muito aquela história que eu acabei lendo lá no apócrifo da morte de José Carpinteiro, pai adotivo de Jesus, né? Nos momentos finais foi conturbado, doloroso, né? Não sei se o pessoal viu lá no Instagram. Esse apócrifo conta como é que foi os momentos finais de José, que não se encontra no Evangelho. E ele também foi acometido, resumindo, bem resumindo, ele foi, Deus avisou para ele, né, através de um anjo, que os dias dele finais estavam se aproximando.
ele foi para Jerusalém adorar a Deus, e na volta ele foi acometido por uma doença fatal, assim, e aí ele ficou acamado e sentiu muita agonia, muitas dores, e ele foi acompanhado de Maria e Jesus nesse momento. E quando ele desencarnou, quando ele morreu, Jesus pediu para que o anjo Gabriel e Miguel, se eu não me engano, viesse levar a alma dele de volta para o Pai, né? E o fato de Jesus ter vindo também buscar Maria Madalena me lembrou essa história. E assim, me traz um conforto imaginar essa cena de que até nesse momento, né, de grande angústia, de dificuldade da separação do espírito do corpo, a gente ainda assim é muito amparado. O legal desse apócrifo, Clara, e depois você até socializa para a gente lá no grupo de WhatsApp, né, onde você conseguiu ler sobre ele, ou se tem ele em PDF, porque quando você estava lendo para mim, a gente estava estudando, eu achei muito legal a fala do apócrifo, quando diz assim, no momento da morte, Satanás e a sua legião ficam sondando os espíritos que estão prontos para deixar o corpo. E José, frente àquela imagem de ver os espíritos das trevas ali rodeando, tipo ave de rapina, ou um abutre esperando o animal morrer, ele teme. E foi nessa hora que Jesus percebe. Jesus vê também a cena, e isso é muito legal de você ler, mesmo no apócrifo, né? De ler no apócrifo, isso é muito legal. Jesus vê aquela cena, sente o medo que José está sentindo e ora ao Pai. Só que o apócrifo ainda faz uma menção muito interessante. Só José e Jesus viram aquela cena, mais ninguém. Ou seja, os olhos espirituais, falando que existe os olhos espirituais, falando que existe a vida após a morte, né? Esse apócrifo, como eu falei para você, vou falar para o pessoal aqui também, Clara, é um apócrifo que me remete muito aos estilos de comentários de Tertuliano, de Marcião, aqueles primeiros pais da igreja depois de Eusébio de Cesareia, que eram um pouco mais... qual é a palavra para isso, gente? Eram um pouco mais inflexíveis, eles tinham eles pegavam muito essa questão do céu e inferno, né, da rigidez, um Deus que ainda tinha a característica do Senhor dos Exércitos de Davi, né, aquele Deus punitivo, vingativo, bravo pra caramba. Né? Mas essa imagem de Jesus vendo os espíritos inferiores rondando o corpo de José, querendo, tipo, um abutre, esperando a alma sair para poder se fazer em cima dela, ele orando ao Pai, pedindo aos anjos para virem buscar José, é uma imagem lindíssima, tal qual a imagem do desencarne de Magdalena. Ela, de olhos inchados, Humberto de Campos fala assim, apesar do edema, do inchaço dos olhos causado pela lepra, ela devia estar com o rosto todo inchado, né? Mesmo assim, ela, através dos olhos espirituais, ela enxergou aquela imagem de Jesus vindo buscá-la no lago de Genezaré. Uma imagem tão bonita quanto. Eu vou achar o PDF de novo e vou colocar lá no nosso Drive. O link, gente, está lá na descrição do grupo do WhatsApp, tá? Ótimo, Clara, obrigado. Joia, obrigada. E só para reforçar, gente, é um apócrifo, ok? Não é uma literatura canônica, né? É um apócrifo que tem que ser lido com discernimento. Como eu falei para vocês, lendo, a Clara leu para mim, eu não li. Ela leu para mim e me remeteu muito aos estudos que a gente já fez sobre os primeiros pais da igreja, principalmente Tertuliano e Marcião, né, que eram os caras mais bravos. Mas é um texto que vale a pena ser lido para você entender como se pensava cristianismo nos primeiros séculos. Adriana, minha irmã, por favor. Boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu participo, agradeço a oportunidade, muito prazer conhecer vocês. Recíproco, muito obrigado. Obrigada. É um pequeno e singelo comentário de uma leitura que fizemos há algum tempo, e não me recordo onde, falando a respeito da capa, da túnica, né? Que na época, sim, a capa, ela acabava demonstrando a condição social daquela pessoa, né? As capas de linho, as capas mais simples, o próprio mendigo, para ter sua capa, ele tinha que comprar, vamos dizer assim, do governo, não é isso?
para que ele pudesse viver a condição de mendigo, usando aquela capa, se identificando como mendigo, para poder pedir nas ruas, né? Quando se lança fora a capa, após conhecer Jesus, ele está deixando a condição de mendigo, vamos dizer, entre aspas, fácil, entre aspas, né? Porque eu peço, eu recebo, e a partir dali, então, ele vai ter que viver do seu esforço próprio, do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho. Eu estou lançando fora essa capa que me permite essa condição de sentar numa calçada e pedir, e agora eu vou, então, ter que viver do meu suor. Agora que eu passei a enxergar, entre aspas, né, vamos dizer assim, não só a cegueira física e espiritual, mas agora que eu tenho um pouco mais dessa condição de enxergar espiritual, peraí, agora eu tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar o meu suor, eu tenho que dar de mim, porque agora eu não tenho mais a capa para me assegurar, porque a capa naquela época usava como? Usava como vestimenta, lógico, né? Usava-se para se cobrir, mas também usava-se para pagar uma dívida. Muitas vezes se pagava dívida com a capa que se comprava, né? Dependendo da condição social, ela tinha valores diversos. E também se utilizava nessa condição de eu com a capa, o governo está me permitindo que eu seja um mendigo, mas agora eu vou ter que viver do meu próprio suor, porque agora eu conheci Jesus e pelo que ele me ensinou, eu tenho que passar a colocar em prática o que ele me ensinou, para que eu possa, então, agora ter uma condição de vida para mim mesmo diferente. Agora eu tenho que dar de mim. Agora eu não tenho que ficar esperando que você me leve ao poço, que você me leve para eu me banhar, né, naquelas ondinhas para poder voltar a enxergar. Mas agora eu preciso fazer a parte que cabe a mim com o que eu estou aprendendo com o Evangelho de Jesus. Então eu tenho que dar o meu quinhão aqui para a minha própria condição espiritual se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Ok? Nossa, excelente, Adriana. Que observação maravilhosa. Obrigado. Muito bom. E você lembrou muito bem. Eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu recomendo, quem puder, eu só não achei ele ainda em PDF, que é o Ralph Goer. Né? O Ralph Goer, ele escreveu o livro Uso e Costumes dos Tempos Bíblicos. Eu ainda não achei, ele fala sobre a capa aqui em algum lugar, mas referente a Elias, eu não achei aqui. Depois eu vou procurar e vou mandar para vocês. Mas essa questão da capa que você trouxe era exatamente isso, Adriana. Existia até uma norma, aliás, como tudo, né? O judeu tinha norma para tudo, até para cozinhar o alimento, para você construir sua casa, para você se higienizar, tinha norma para tudo. Para você ter o seu manto, também não era diferente. E, obviamente, a função, a praticidade do manto, fora o simbolismo, lembrando que os judeus, os israelitas, eram um povo nômade. Eles sofreram as intempéries de vagar pelo deserto do Sinai. Então, a capa, o manto, a túnica, elas tinham uma importância diferenciada. Elas simbolizavam mais do que uma peça de roupa. Né? Ela tinha todo um status cultural e religioso. Então, ela realmente tinha, sim, tem um outro, eu não sei se é Flávio José, mas tem um outro escritor que fala sobre a história do manto. Conta uma história sobre o manto que foi penhorado. Né? Vieram os romanos, tiraram o manto da pessoa, e a pessoa, enquanto não pagou, não devolveu o manto, e aí foi a hora que ela resolveu pagar rapidinho. Mas obrigado, Ana. Obrigado, Adriana, pela sua contribuição, muito legal. Ana, minha irmã, pode falar. Primeiramente, boas-vindas, né, Adriana? E interessantíssima essa reflexão. De fato, a capa tinha simbolizava justamente isso, né? A situação daquela pessoa perante a sociedade. Então, tinha essa capa do morador de rua, daquele na condição de mendicância. Tinha também a capa de linho, né? Passando uma condição de uma situação de classe mais alta, né? E realmente tinha essa questão literal da capa que assinalava essa condição perante a sociedade dele enquanto morador de rua, e essa associação que a Adriana fez também, muito interessante, nessa ruptura, né, dessa antiga condição para essa situação nova, agora de pé, agora atuante, agora enfrentando as suas dificuldades e não sendo mais aquela velha pessoa ali. Muito legal, obrigada. Muito bom mesmo, Adriana.
Muito legal. E eu esqueci de comentar esse detalhe também. Detalhe não, né? O cerne do seu comentário foi esse, né? A corresponsabilização, né? O jogar o manto era falar assim, bom, agora eu vou me responsabilizar pelo projeto reencarnatório que eu tanto batalhei para vir fazer, né? Nada melhor do que você ter uma ajudinha do próprio Mestre Jesus para você dar seguimento no seu projeto reencarnatório. Meus irmãos, lembrando, nosso estudo do NEP não tem pressa, é miudinho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se vocês quiserem continuar em cima orbitando esse tema, a gente continua. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente vai prosseguir. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, só lendo aqui o comentário do chat da Thelma. A Thelma trouxe uma coisa muito interessante para a gente aqui. Thelma, para quem não sabe, nossa irmã Thelma Cerqueira, na minha opinião, né, e eu dou licença, né, de jogar fora a minha humildade e falar assim, que eu tenho uma certa autoridade para opinar sobre isso. Na minha opinião, a Thelma Cerqueira é uma das maiores conhecedoras, pelo menos que eu conheço, uma das maiores dominadoras do assunto, a Amélia Rodrigues. Inclusive, tem um programa maravilhoso sobre as obras de Amélia Rodrigues. E ela diz para a gente aqui o seguinte: a Amélia Rodrigues diz que Rabboni, né, Rabboni, no caso, pode ser traduzido como mestrezinho, assim como Pai Nosso também é traduzido como paizinho, Abba. Né? Sim, o Rabuni, né, os tradutores, eles admitem, eu não lembro, se eu não me engano, é exatamente assim que a Amélia escreve, mas os tradutores eles admitem o diminutivo de Rabboni, como você escreveu aí, R-A-B-B-O-N-I, o diminutivo é Rabuni, R-A-B-O-U-N-I, B-B-O-U-N-I. O Rabuni, ele é o mestrezinho, senhor, meu mestrinho e senhorzinho. Né? Mas o Rabboni, segundo os tradutores, ele é o meu mestre e meu senhor. Mas todas as duas formas estão válidas e é uma forma carinhosa. Né? É interessante que eu já vi isso dar quase troca-tapa, tá, Thelma? Entre espíritas de falar que Maria Madalena, na retirada, quando ela vai lá na ressurreição de Cristo, chama ele de Rabuni. Né? O Rabuni, o mestrezinho, eu já vi até espírita falando assim, isso aí é suspeito, chamar de mestrezinho, uma mulher chamando Jesus de mestrezinho. Né? Mas a verdade é que os tradutores dizem que o diminutivo é o Rabuni, Rabouni, né? Mas todas as duas são válidas. E depois ela fala para a gente que Bartimeu simboliza todos os servos espirituais, exatamente. Né? Todos os servos espirituais são filhos da impureza. A cegueira espiritual, talvez, e para a cultura judaica, era uma das maiores impurezas que o espírito podia sustentar. Ok? Muito interessante mesmo, Thelma. Muito obrigado. Você é sempre maravilhosa. Adoro seus comentários. Mais alguém quer comentar alguma coisa, meus irmãos? Se ninguém se manifestar, nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação, que ainda dá tempo de a gente ver mais uma coisa bem interessante que a nossa pesquisa vai trazer para a gente nessa noite. Ok? Então, a nossa pergunta foi muito bem debatida. Agradeço a todos que compartilharam seus saberes, suas dúvidas com a gente. Né? Acho que foi muito produtivo mesmo. E, lógico, você não pode falar de mestre sem falar de discípulo. Se você tem mestre, tem que ter discípulo. E a gente pegou aqui exemplo de 2 discípulos maravilhosos que Jesus teve, que é o cego Bartimeu, que a partir do momento que foi curado, não teve mais dúvida. Aliás, ele já não estava com dúvida nenhuma desde a hora que ele começou a gritar, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas recebendo a dádiva de voltar a ver, imediatamente também passou a seguir o mestre. E a vida de Maria de Magdala, que é um exemplo de devoção ao evangelho e à abnegação de si próprio. O discípulo, o que é, segundo o dicionário do NEP Search, o sitezinho lá do nosso NEP Search? Aquele que aprende de alguém ou que segue os princípios de um mestre, seja de Moisés ou dos fariseus, seja de João Batista ou de Jesus. Então, discípulo é alguém que segue os princípios ou alguém que aprende de. Eu aprendo de um mestre ou sigo os princípios de um mestre. Então, para nós aqui, o interesse é, para ser discípulo do Cristo, para ser discípulo de Jesus, temos que seguir os princípios, o exemplo de Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos, acredito que seja do conhecimento da maioria. Kardec faz uma pergunta brilhante, como quase todas as perguntas de Kardec eram excepcionalmente brilhantes. As que eram menos eram brilhantes, mas tinha as excepcionalmente brilhantes. E as excepcionalmente brilhantes qual é o melhor guia e modelo que Deus tem dado à humanidade terrestre para servir de exemplo.
E aí o Espírito da Verdade responde, veio de Jesus. Jesus é o melhor guia e modelo para todos nós. Então nós somos, ou temos que almejemos ser, seguidores do exemplo, dos princípios da vivência do nosso Mestre Jesus. Ok? E aí, lógico, já tinha procurado Rabone, fui lá procurar a palavra discípulo na concordância bíblica. Então, preste bem atenção. No Velho Testamento, a palavra discípulo, conforme ela é colocada, né, segundo o léxico grego, no Velho Testamento ela aparece 2 vezes. Uma vez em Crônicas e uma vez em Isaías. No Novo Testamento ela aparece 256 vezes. 256 vezes. O que você está querendo dizer com isso, João? Eu não sei se vocês perceberam, mas a Bíblia diz que só começou a ter discípulo de verdade quando Jesus veio realizar a sua vida missionária, o seu messianato no nosso querido planeta Terra. Então, os discípulos mesmo são os de Jesus, segundo a própria concordância bíblica. Se a palavra tem 256 incidências no Novo Testamento contra 2 do Velho Testamento, então os verdadeiros discípulos só começaram mesmo a ser narrados, ser registrados, catalogados, contada a história deles no Novo Testamento. Ok? Só com uma curiosidadezinha. E aí, a gente vai começar a meditar sobre a palavra discípulo, trazendo o versículo 31 e o versículo 32 do capítulo 8 de João, né? Quando Jesus ele fala aos judeus, né? E tem toda uma treta lá entre os judeus, alguns acreditam, outros não, e Jesus dando aquelas mensagens meio metaforizadas, e os judeus, alguns se confundindo, e outros abrindo, voltando a ver com os olhos espirituais, e Jesus fala, então, aos judeus que haviam crido nele. Tinha um judeu que não estava crendo em Jesus, não. Jesus falou aos judeus que haviam crido, ou seja, os judeus que, como nós, e eu acredito que todos nós aqui estamos nessa condição, sabemos, acreditamos que o Messias, o melhor guia e modelo, o Cristo, o embaixador divino no planeta Terra era Jesus. Para aqueles judeus naquela época, e alguns de nós poderiam até estar lá no meio desses judeus, Jesus falou para eles, se vocês permanecerdes na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para ser discípulo do Mestre, um primeiro exemplo, uma primeira condição, ou uma primeira sugestão do próprio Jesus, é permanecer na palavra dele. A palavra de Jesus, acredito que vocês vão concordar comigo, é o próprio Evangelho, a Boa Nova. Então, para que nós sejamos discípulos, nós temos que permanecer. Permanecer é não transitar, não orbitar, não sair, é estar na palavra. E eu espero que vocês concordem comigo que para você permanecer na Boa Nova, permanecer nos preceitos evangélicos, você tem que ter um conhecimento. Se você não conhecer o Evangelho, como é que você vai saber que você está dentro, está permanecendo dentro dele? Então é necessário fazer o que a gente está fazendo aqui. Estudar, conhecer o Evangelho. Eu trouxe para vocês na semana passada um exemplo, né, que quando você começa a estudar o Evangelho, pelo menos a minha vivência, isso aconteceu comigo, você começa a abrir canais para ser intuído com os próprios versículos que você estudou. O fato de você estar aqui meditando sobre versículos, sobre aspectos, sobre personagens, quando você tiver em momentos difíceis da sua vida, eu espero que aconteça como tem acontecido comigo desde quando eu comecei a estudar com mais afinco, desde quando eu comecei a jogar meu manto fora para seguir Jesus. De vez em quando, eu estou numa situação mais difícil, um cheque moral, uma situação onde eu não sei como proceder, estou numa sinuca de bico, num aparente beco sem saída. E aí eu rezo, eu oro, medito, fico contrito, e às vezes vem a frase do versículo. Não sou intuído, isso eu queria tentar explicar, não sou intuído pela ideia, ninguém vem no meu ouvidinho e começa a explicar, olha, você tem que fazer desse jeito, porque se você fizer desse jeito, assim. Não, vem só o versículo. Vem só a ideia. Magdala morreu de lepra. E aquilo, para mim, faz um sentido tão grande, que eu consigo sanar a dúvida ou o cheque moral que eu tiver. Então, para permanecer na palavra de Jesus, a gente tem sim que estudar e muito a Boa Nova.
E aí, Emmanuel, no livro Perante Jesus, no capítulo 19, intitulado Lembremos-nos, aí André e Ana é a frase de Emmanuel que eu falei para vocês guardarem a frase de vocês para vocês compararem com o que Emmanuel fala. Ele diz o seguinte: aceitando a luz do Evangelho, preste atenção, aceitando a luz. Quem aceita a luz deixa de ser cego. Não pode mais alegar cegueira. Aceitando a luz do Evangelho na consciência, a cegueira da consciência. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. E quem é que entende melhor a lei de Deus? O homem de bem, que melhor a estuda e pratica. Então, deixando de ser cego, não podendo mais alegar a cegueira da consciência e do coração, somos de imediato promovidos à condição de cooperadores do divino pomicultor no campo imenso da vida. A partir do momento que você começa a gritar, cego, filho de Davi, tem piedade de mim, você já não pode mais alegar ignorância. Você já não pode mais se permitir ter dúvidas na sua consciência, no seu coração. Porque naquele momento você abriu os seus olhos espirituais para a luz do Evangelho entrar. Olha que frase sensacional de Emmanuel. E aí, gente, eu não vou nem falar mais nada. Já vou abrir para a gente já começar a debater, comentar, porque, para mim, essa frase de Emmanuel ressoou, bateu no meu coração tão forte que eu quero trazer a seguinte pergunta para vocês. Preste atenção, que parece difícil, mas não é. Como é que eu consigo, como que eu acredito no Evangelho para alavancar as minhas decisões e o meu modo de agir, para que o meu modo de agir e as minhas decisões aumentem a minha crença no Evangelho? Vou explicar. Como é que eu tenho que acreditar no que eu estou estudando aqui? Para que quando eu aplique o que eu estou aprendendo aqui no meu dia a dia e observar os resultados me façam acreditar cada vez mais na Boa Nova, na palavra de Jesus, no exemplo de Jesus. Porque para a gente parece ser muito óbvio. Não, Jesus é o nosso Cristo. Não, o que ele falou para mim é lei. Não, mas quem sou eu? Pelo amor de Deus, quem sou eu para poder contestar? Não estou contestando Jesus. Eu estou querendo entender como que a minha crença no que a gente está construindo aqui nessa noite, nesses conhecimentos, quando eu aplicar ela no meu dia a dia e observar os resultados, qual é o processo interno que eu tenho que fazer na minha consciência e no meu coração para que a minha crença, para que meus olhos se abram, para que a minha cegueira vá embora e para que eu possa definitivamente jogar o meu manto de lado. E aí, gente, eu deixo com vocês para a gente debater sobre essa pergunta. Bem, como tem muita gente falando, eu vou falar um pouquinho. Fala, Thelma, pode falar. Pode falar. Eu deixei o pessoal falar na primeira parte, porque eu já tinha falado bastante no outro estudo que a gente fez desse texto, né? Uhum. E a gente estava aqui refletindo. Quando a gente lê, né, João e todos os amigos, quando a gente lê uma pergunta como essa, a gente lembra de quem? A gente lembra de Paulo, né? Quando ele pergunta naquela entrada da cidade, né, que Jesus diz para ele, entra na cidade que lá eu vou dizer para você o que tem que fazer. E ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho que essa é a nossa indagação a cada dia, principalmente quando a gente não entende, como você está falando aí nesses momentos que a gente é jogado em alguma situação, que a gente não está entendendo muito bem como fazer, o que fazer, né? E às vezes em situações difíceis, como você fala. Então, acho que nesse momento a gente tem que se humildar e orar muito e falar com Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? Me mostre, né? Aqui estou eu, pronto, como aquele cego que joga a capa, que eu não quero mais isso para mim. Então, o que queres que eu faça daqui para frente? Né? Isso tem que ser com esse sentimento que a Alcione, né, disse para a gente. Eu creio que podemos pensar, refletir dessa maneira.
Ou, se podemos, Thelma, podemos sim, podemos e podemos muito. Seu exemplo foi maravilhoso. Por que seu exemplo foi tão maravilhoso? Porque Paulo, na época, Saulo, na época ainda, Saulo, ele estava indo para Damasco com o intuito de prender e matar os cristãos, que era o intuito maior dele. Né? E Emmanuel, no Paulo Estevão, fala que ele estava com sangue nos olhos. Né? Lembrando que foi o momento que ele tinha há pouco perdido Abigail havia desencarnado, Abigail cristã, e ele não engoliu aquilo de jeito nenhum. E aí Emmanuel diz que ele ficou, parece que o ódio dele recrudesceu de uma forma, e ele foi cheio de ódio. E a gente sabe que o ódio talvez seja a expressão máxima do egoísmo, e o egoísmo é a expressão máxima da ignorância da lei divina. Então, Saulo foi imbuído de toda a ignorância da lei divina que ele podia carregar e suportar naquele espírito. E foi tamanha a ignorância, e ela beirou tanto a insuportabilidade daquele espírito, que o próprio Jesus, então, falou assim, não, Paulo, olha só, deixa eu cegar você um pouquinho, vamos recomeçar. Vamos dar uma resetada aqui, Saulo. Vamos dar uma resetada. Vamos começar do zero para você entender. Foi lá e fez o quê? Cegou, Saulo. Cegou a alma e os olhos. Cegou. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, 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 por que me persegue? Por que me persegues? Dura coisa é se recalcitrar contra os aguilhões, fala Jesus para ele. Não adianta, Saulo. Para que ficar dando murro em ponta de faca, Saulo? Você é um conhecedor da lei de Deus, da primeira fase da revelação. Você sabe que esse ódio não cabe mais naquilo que você acredita, naquilo que você professa. Vamos recomeçar aqui, Saulo. Vamos recomeçar aqui. Deixa eu cegar você mais uma vez. E aí ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala, entra na cidade, quietinho e cego. Fica quietinho e cego. Entra na cidade, lá na cidade, você vai saber o que você precisa fazer. Ou seja, Jesus é tão misericordioso que ele falou assim, continua indo. Ele não parou o movimento de Saulo. Prestem bem atenção. Ele não parou a marcha de Saulo. Ele não colocou empecilho no livre-arbítrio principal, que era marchar até Damasco. Ele só falou, calma, deixa eu dar uma ajudinha que você está muito ignorante da lei divina. E botou ele para refletir como consequência do ato dele. Eu já vi alguns confrades espíritas falando sobre a cegueira de Paulo e levantando hipóteses muito interessantes. Paulo podia estar com tanta raiva, tanto ódio, que ele teve um microderrame, um acidente vascular mínimo dentro da vasculatura do olho e que cegou ele temporariamente. Pode ter sido isso, de tanto ódio que ele estava sentindo. Mas a beleza, Thelma, desse encontro maior, na minha opinião, a história de Ananias, a Thelma está colocando aqui no chat, a história de Ananias, então, nessa jogada é muito engraçada. Depois eu vou falar dela para vocês também. Mas a beleza desse encontro é o seguinte, o livre-arbítrio de Paulo foi respeitado. Você quer ir para Damasco, você vai. Sua marcha para Damasco eu não vou impedir. Mas eu não posso deixar, no nível espiritual que você se encontra, você ostentar e insistir em ostentar tanta ignorância da lei divina, sabendo que você sabe que está errado. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. E a história de Ananias foi muito engraçada. Tá? Ananias quietinho, lá em Damasco, trabalhando. Aí ele ouve a voz assim, Ananias. Aí ele olha, mestre. Ananias. Jesus. Ananias. Preciso que você ajude um varão. Pois não, senhor. Pode falar. Estou aqui para isso. Sou cristão, estamos aí para ajudar. Fala para nós. Quem que é? Shaul. Aí eu fico imaginando a Ananias parado assim. O Saulo, fariseu? É ele mesmo. Aquele que apedrejou Estevão? Aí Jesus falou assim, ele mesmo. Ô, mestre, aí eu fico imaginando o diálogo dele com a Ananias e fico rindo sozinho. Falei assim, mestre, eu não sei se o senhor já foi informado, não sei se o senhor está sabendo, mas esse Shaul aí, ele está matando geral. Jesus. Não sei se te contar, de repente o senhor é muito ocupado, ninguém te falou isso. E Jesus fala assim, Ananias, vai até ele, porque ele é meu vaso escolhido. Nossa, isso é de uma beleza.
O senhor tem certeza disso, mestre? É ele mesmo, né? Só não está enganando, não é outro Shaul, não, porque Shaul era de Saul, né? Do rei Saul, era um nome comum naquela época. Eu tenho certeza que não é outro Shaul, não, é esse Shaul mesmo lá, o que é de Tarso, mas que é doutor da lei, é ele mesmo, Ananias. Preciso que você vá lá. E Ananias vai. Vai porque ele é o vaso escolhido. E quando você fala um vaso escolhido, é muito legal. Alguns estudiosos defendem a teoria de que a palavra vaso, na cultura judaica daquela época, representava qualquer recipiente vazio. A partir do momento que o vaso, o jarro, era preenchido com alguma coisa, ele ganhava um outro nome. Então, a palavra vaso diz assim, vai, porque ele é algo de muita utilidade, mas que ainda precisa ser preenchido. E eu vou preencher. Ele é meu vaso escolhido. Eu vou preencher aquele vaso. Tanto que no final da vida, Paulo fala com todas as letras e sem medo de errar. Não sou eu mais que habito, mas Cristo que habita em mim. É mesmo, Ana. Só faltou falar com a Ananias. Vai logo, homem de pouca fé. Não vai perder a paciência com você, não. Olha, eu ceguei Saulo lá. Você não vai querer que eu te segue. Mas deve ter sido um diálogo muito interessante. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Clara, você quer falar? Oi, Fátima, pode falar. Não, pode deixar a Clara falar. Tadinha, está com a mãozinha levantada aqui tanto tempo. Fala, Clara. Não, Fátima, pode falar, depois eu falo. Não, senhora, você me deixou falar da outra vez. Agora eu deixo você falar. Então tá bom. Já que vocês falaram de Paulo e Estevão aí, eu fiquei pensando muito na conversão de Estevão, né? Que ele era um judeu, né? Gesiel, depois... A gente pode dar spoiler do livro? Todo mundo já leu? Já tem 80 anos, né? Quem não leu, tem 80 anos de Paulo Estevão. Quem não leu, lamento, vai tomar spoiler. Vai tomar spoiler. Mas, enfim, só resumindo, depois da conversão dele, de tudo que ele sofreu, você vê que depois que ele conheceu Jesus, que ele começou a pregar, vivenciar o evangelho, ele teve uma grande importância para os cristãos, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que hoje a gente poderia ter essa conversão e vivenciar tão fortemente como o Estevão vivenciou naquela época e sofreu tudo que sofreu, né, perseguição e tudo mais. E aí, só a nível de curiosidade, tem um menino, Carlo Acutis. Ele foi beatificado há pouco tempo pela Igreja Católica. Ele foi um menino adolescente, ele morreu em 2006 de leucemia. E ele é um exemplo muito atual para a gente, de quem espalhava o evangelho e vivenciava isso. Ele criou um site que ele contava os milagres eucarísticos ao redor do mundo, e ele, né, tinha uma profunda devoção eucarística, e mesmo ele sendo diagnosticado com leucemia e, né, ele com o curso da doença ele logo veio a falecer, ele nunca perdeu a alegria dele e a devoção dele. E por ele ser tão jovem, né, e ser tão ativo assim, ele ganhou uma notoriedade na igreja. Então, assim, a gente acha que é tão difícil, né, pensar assim, naquela época, né, o Estevão teve aquela conversão e ajudou a espalhar o evangelho lá na Igreja do Caminho, e morreu martirizado, foi o primeiro, né, cristão martirizado. Como é que eu vou fazer, seguir esse exemplo? Será que eu preciso também passar por coisas tão difíceis? E aí, eu tendo conhecimento da vida desse menino, eu vejo que realmente, assim, não é impossível, a gente não precisa fazer coisas gigantescas para viver e espalhar o evangelho. A gente pode fazer dentro de pequenos atos, como a gente tem feito aqui no grupo, né, de estudar o evangelho, da gente se incentivar, de trocar ideia no WhatsApp, no Instagram. É isso. Eu fico pensando sobre isso, cara, da seguinte forma, né? O advento do Cristo, né, e o Evangelho, uma das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo se fala isso. Foi um clarão súbito no meio da treva, da escuridão que o planeta Terra estava vivenciando na época. Foi um clarão. Hoje, a gente vivencia a reverberação desse clarão. A gente sabe que a luz
se mantém propagando infinitamente, indefinidamente. O que a gente vivencia é a reverberação desse claro amor. Lembre-se que as pessoas daquela época aguardavam ansiosamente o Messias, o Cristo, e já tinham mais de 400 anos que Deus não mandava um profeta. 400 anos de silêncio do seu Deus, Yahvé, seu único e amado Deus. 400 anos de silêncio. E depois de 400 anos ele fala assim, fiquei caladinho, mas agora eu vou mandar para vocês o meu filho, aquilo que vocês esperam, o Messias, o ungido, o Cristo. A partir da vida dele, da vivência dele, tudo vai mudar. As pessoas não sabiam disso naquela época, como nós sabemos hoje. Então, é o ponto de facilidade que nós temos. Nós não temos mais dúvida de que Jesus é o Cristo. Naquela época eles tinham. Mas o ponto de dificuldade comparado é que nós não temos a ostensividade que eles vivenciaram do fenômeno Jesus Cristo. Eles vivenciaram o fenômeno Jesus Cristo. A literatura espírita, principalmente nas páginas de Emmanuel, diz que até a psicosfera do planeta era melhor. Apesar de toda a dificuldade, o clima interno, as vibrações de corações e de almas, apesar de toda a ignorância, apesar de todo o egoísmo, mesmo assim, cada alma sabia que o Cristo estava entre nós. Emmanuel fala isso. Então, nós temos de vantagem o quê? A gente não tem dúvida mais. A gente sabe que Jesus é o Cristo. Eles não sabiam, não tinham essa certeza naquela época. Tanto quanto nós temos hoje. Mas o ponto negativo é que, por conta disso, a gente não vivencia tão ostensivamente o que eles vivenciaram do fenômeno do advento do Cristo. Falando. Nossa, amigo, muito interessante. Enquanto você foi falando, eu fui abrindo aqui o Renúncia. Na realidade, eu estava com uma linha de pensamento e reflexão, e conforme você foi falando agora, me remeteu a nossa querida Alcione, no momento em que ela conversa com o padre Damiano, e ela pergunta a ele, onde é agora o circo e as feras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que os crucificaram? E ele achou interessante, né? Ela falar isso e falou, sem dúvidas, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E observando que a criança guardava uma resposta completa, o padre Damiano concluiu sorrindo. Agora o circo é o mundo, na maioria dos casos, e as feras são os homens. Eu achei, enquanto você foi comentando isso, eu fui direto ali em Alcione, essa obra sublime, para falar que realmente podemos testemunhar nossa fé a todo momento, em todas as circunstâncias, nossas relações familiares, de trabalho, com pessoas que não conhecemos e esbarramos ali no nosso dia a dia. Temos muitas oportunidades, e o que tudo isso exige de nós, eu acredito que seja a humildade, sabermos a nossa condição de aprendiz, não nesse sentido de nos sentirmos inferiores, mas compreendendo mesmo, reconhecendo nossas próprias limitações nessa caminhada evolutiva nossa, né? E a partir disso, dessa condição de aprendiz, nessa condição de humildade, podemos, a partir daí, né, empregar nossos esforços, e aqui eu lembro até da questão 909, né, empregar nossos esforços para combater as nossas más inclinações, e a partir de tudo isso, aí sim, teremos uma compreensão maior de nós mesmos, a questão do autoconhecimento, da nossa melhoria, do nosso aprimoramento. Eu acho que essa condição de aprendiz, a humildade, essa virtude, é a terra, né, o humus, a terra fértil ali. Eu acredito que é essa virtude que nos faz reconhecer nossas limitações e, a partir daí, evoluirmos, né? Exato, exato. Exato. Por isso que existe a lei de sociedade, né? O circo é o mundo. Tem de bom ânimo. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Exato. Muito legal. Muito legal. É verdade. Muito legal, Ana. Obrigado.
A Márcia Luciana está falando para a gente aqui no chat, o evangelho torna-se o tesouro daquele que procura a verdade. Orientações cristãs que nos dá a oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio. Em Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nossa, sensacional, Márcia, sensacional. E a Thelma comenta embaixo, Jesus nos deixou um convite para reestruturar nossas almas a partir do seu evangelho de amor. Muito bom também, Thelma. Adriana, minha irmã, pode falar. Eu não sei se está na hora de acabar, que eu não sei o horário que termina, tá? Está programado para terminar às 21, mas eu não sou muito caxias com isso, não. Fica à vontade para falar. Então tá. Enquanto tiver gente para ouvir, a gente está a falar. Muito breve. Não, fica à vontade. Que na época, quando a pessoa estava assim, meio ao deserto, né? A cidade era aquele local onde a criatura iria encontrar o quê? Iria encontrar abundância, iria encontrar descanso no meio do deserto, iria saciar a sua sede, né? E Saulo, ele naquela busca que ele fazia, porque, na verdade, ele estava buscando apenas cumprir a sua fé, né? Ele não era uma pessoa má, mas ele estava tentando fazer com que a sua fé não fosse... Aquilo que ele acreditava não fosse ferido, né? Porque ele não conhecia Jesus. E quando Jesus fala para ele entrar na cidade, sendo a cidade, então, esse lugar onde ele encontraria o quê? Essa abundância, onde ele iria saciar a sede dele, onde ele iria descansar no meio do deserto, mas, na verdade, no deserto da alma que ele estava tendo naquele momento, né? Onde ele iria saciar a sede dele, mas a sede que ele tinha por aquela verdade que até então não era a verdade de Jesus que ele conhecia, onde ele ia encontrar ali, no caso com Ananias, aquela abundância de informações, de orientações que até então ele não tinha, né? E de repente, quando ele fica cego por fora, é quando a gente às vezes adoece, né? A gente às vezes assim, sei lá, vou exagerar aqui, quebra uma perna, quebra um braço, no fundo a vida está falando assim, olha, se recolhe um pouquinho e vai pensar, né? Porque quando a gente está quietinho, quando a gente tem que ficar quieto, a gente acaba pensando, acaba lendo, acaba refletindo um pouco mais do que na correria do dia a dia. E ali naquela cegueira para o exterior, né, foi o grande momento que Saulo teve para poder conseguir voltar o seu olhar para dentro de si mesmo e começar a enxergar, então, mais para o interior dele e para aquilo que o Ananias acabou levando para ele com relação a Jesus. E depois, mais adiante, ele vai e se isola no deserto por um tempo, e faz aquele momento daquele olhai que Jesus fala, né? Do olhai, vigiai e orai, né? Aquele olhar para dentro de si, olhar para fora, para as coisas novas que foram apresentadas para ele, para aquela abundância, para aquele alimento espiritual que até então aquele ali ele não conhecia, porque ele era fiel à fé dele. Mas agora ele encontrou um Cristo que ele não conhecia. Ele encontrou informações que ele não conhecia. Então, aquela cidade, isto é, aquela cidade no meio do deserto da sua alma, aquela cidade, aquela abundância que foi apresentada para ele, mudou completamente a vida e até mesmo depois ele muda o próprio nome, né? Como se fazia de costume na época, quando se voltava para novos caminhos, não é isso? Então, essa cidade de abundância que muitas vezes nós precisamos também para alimentar o deserto das nossas almas. Quando você colocou assim, bem colocado, que a gente está em dúvida e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Esse momento de deserto, nós precisamos dessa cidade que Jesus nos aponta para a gente entrar e sorver dessa água e desse alimento que Ele próprio nos oferece, sendo o pão, sendo a água. A gente precisa fazer isso, entrar nessa cidade de Jesus e nos alimentarmos ali com tudo que ele tem para nos oferecer. E que bom, né, que temos esse evangelho, que bom que temos esse exemplo maravilhoso de Saulo, Paulo, quando fala assim, olha, eu vou deixar de lado tudo que eu pensava para seguir um caminho novo, porque este caminho que eu encontrei agora é bom. Né? Então, sim, vou largar minha túnica para trás e vou seguir agora um novo caminho com os próprios esforços, com minhas próprias mãos, com meus próprios pés. Né? Então, é importante a gente abraçar essa cidade e entrar nessa cidade de coração aberto, de mente aberta para coisas novas que nós ainda não conhecemos, porque trazemos hábitos,
trazemos uma necessidade grande de seguir tradições, mas será que as tradições, algumas, tem que continuar seguindo algumas tradições, né? Ah, mas na minha família a tradição é essa, mas precisa continuar seguindo essa tradição? Eu preciso continuar seguindo aquele hábito que eu trago, porque eu sou assim há muito tempo? Será que não é importante mudar, né? Então, entrar nessa cidade nova, cheia de abundâncias que Jesus nos oferece, né? É isso aí. Que linda reflexão, Adriana. Muito obrigado. Lindíssima sua reflexão. Lindo, Nossa, querido. que estudo maravilhoso, né, gente? Que estudo maravilhoso. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muita dor no coração, porque o estudo de hoje foi fantástico, mas com muita dor no coração, eu vou dizer para vocês, seguindo até uma orientação, como eu já disse para vocês outras vezes, do próprio Luiz Elias, que diz o seguinte, na hora que o estudo estiver bom e estiver dando horário, você encerra. Por quê? Ele disse que do professor Honório Donofrio de Abreu diz o seguinte, suco, para ser bom, tem que ter a quantidade certa de água. Se puser demais, fica xoxo. Se puser de menos, fica muito forte da azia. Então, tem que ter a medida certa. Então, vou convidar vocês a gente encerrar os nossos estudos de hoje, deixando vocês provocados para dar continuidade na semana que vem aos nossos estudos, partindo ainda falando do discípulo. Vamos falar um pouquinho mais de discípulo na semana que vem, até porque tem mais uma ou duas reflexões que eu queria trazer para vocês, para a gente debater, se todo mundo concordar. Ok? Lembrando que os nossos debates, o nosso colóquio fraterno, nosso debate, nossa construção coletiva de saberes continua no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Aqueles que quiserem partilhar, participar, só entrar em contato com a gente manda o link, certo? E a gente está lá também para continuar o nosso debate e trocar informações já para o estudo que vem. Ok, gente? Eu queria... Ana, você faz a prece de encerramento para a gente, filha? Claro. Então, por favor. Levemos o pensamento a Deus. Espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos reunidos à luz do Evangelho, aprendendo em fraternidade, nessa comunhão fraterna, em que podemos nos deliciar com o pão espiritual, destrinchando a palavra, compreendendo com a lógica, com a razão, mas sobretudo com o coração. Damos então por encerrado essa presente reunião, que os benfeitores possam se fazer presente em nossos lares e corações, e a partir de agora damos por encerrado essa reunião. Amém. Amém, que assim seja. Meus irmãos, que as bênçãos do nosso Pai Maior possam recair sobre nós no decorrer dessa semana, que as sementinhas que nós plantamos uns nos corações dos outros, através dessa partilha fantástica que foi o nosso estudo de hoje, possa germinar mais rápido até do que nós esperamos, trazendo frutos de mudança e de aprimoramento para o espírito de cada um de nós. Com a graça de Deus, semana que vem, pois não, Fátima? Pedir às meninas para me ajudarem aí também. Eu estou querendo comprar uma Bíblia, gente, mas eu preciso de letra grande. Aí, qual... Isso é um desafio. Isso é um desafio. Elma, Ana e todo mundo aí. Clara, Ave Maria, a Bíblia que foi até a Ana que botou, né? Eu acho que ela tem a letra grande, tem com a letra grande. Gente, aquelas letrinhas não dá para mim não, mas... Elas são pequenininhas mesmo. Eu realmente não sei te dizer. Parece que a Ave Maria que eu tenho é a versão bolso, né? A Pocket, é pequena. Mas, não sei se você se importa, tem o aplicativo da Bíblia Ave Maria, e você consegue alterar o tamanho da fonte. A única diferença do aplicativo para a Bíblia em si é que não tem as notas de rodapé.